Bom, a minha história que eu posso falar para vocês é uma história que não foi uma história construída do dia para noite, assim como você pode procurar, as grandes histórias não são feitas do dia para noite. E isso é uma das coisas que eu mais falo para as pessoas, para ter paciência, que as coisas nem sempre acontecem de um dia para noite. Basicamente, eu comecei a empreender com 14 anos. Eu espelhei muito, eu tive muita admiração pela trajetória da minha família em si. Meu pai, ele sempre foi comerciante, ele sempre teve negócio, ele basicamente comprava produtos em um custo mais barato e revendia. Então, o básico de empreender, né? Você ter alguma coisa, alguém que te fornece alguma matéria-prima e você converte ela em produto final. Minha mãe também. Minha mãe sempre teve algum tipo de loja, algum comércio, e isso foi onde eu vivi a minha infância e que me deu motivação para poder construir todas as coisas que eu construo até hoje. Assim, o primeiro contato com empreendedorismo mesmo, não com tecnologia, que tecnologia é meu forte, mas foi basicamente, eu tinha 14 para 15 anos, eu trabalhava numa escola de informática e eu tive a oportunidade de me tornar monitor. Monitor é quem ajuda nas turmas de tecnologia, né, quem ajuda os formandos, etc. E eu tive a oportunidade de aprender muito sobre como treinar as pessoas, como passar o ensinamento para a pessoa, alguma coisa ligada à profissão de professor mesmo. E aí disso eu comecei a ver que aquilo lá era uma das coisas que mais me motivava a ajudar as pessoas e ter algum reconhecimento sobre isso, porque eu acho que o que a gente fala, quando a gente fala sobre empreender, ele tem muito mais ligação com a gratidão de você ser reconhecido do que, na verdade, com você conquistar o dinheiro. Eu acho que o dinheiro, na verdade, é um resultado. E eu me encantei com essa questão da gratidão, das pessoas olharem, eu ajudar elas, ensinar elas a fazerem alguma coisa e, com isso, eu ser reconhecido. Então, eu comecei a ser bem reconhecido na escola que eu estava e eu comecei a ensinar as pessoas de séries acima das que eu estava. Então, eu estava no primeiro colegial e eu dava monitoria para as pessoas do terceiro colegial, segundo colegial, e isso me motivou a acreditar na área de formação. Eu tive uma questão financeira na minha família, que a gente não podia pagar, na verdade, a escola que a gente estava. Por um determinado período eu ganhei uma bolsa lá, quando eu era monitor, e eu recebi um convite de uma escola para dar aula em período integral. Estava no segundo colegial, começo do segundo colegial, e nessa escola eu tive a oportunidade de ajudar a construir polos de informática, polos de ensino de informática. E lá eu começava a minha rotina, basicamente, dava uma aula às 7 horas da manhã e eles tinham motoristas que me levavam de um lugar para o outro para poder dar aula nas escolas que eles tinham. Então era uma escola que ele tinha uma escola central e essa escola central ela era distribuída em várias escolas estaduais, polos de ensino. E eu comecei a dar aula nesses polos de ensino. Então a gente começou com um polo de ensino, 2 polos de ensino, 3, e eu ficava me deslocando entre as escolas e o que eu percebi é que eu não conseguia mais dar conta daquilo sozinho, eu não conseguia mais eu mesmo ir em todas as escolas e dar aula. E na época, e como acontece até hoje, a mão de obra de tecnologia é alguma coisa muito escassa. E eu percebi que eu tinha uma forma ali de pegar as pessoas que tinham aula comigo, converter elas para as pessoas que podiam se replicar no conteúdo e poder assumir as turmas que eu tinha. Então uma das coisas mais legais que eu fiz é que quando eu estava nos polos de tecnologia, eu pegava algumas pessoas que eram os melhores alunos daquele polo e falava, cara, esse cara aqui eu acho que ele tem alguma coisa que vai ajudar a gente a crescer. E eu peguei em cada polo que eu tinha de tecnologia que eu dava aula, de computação, né, na verdade, tem alguns cursos que a gente me ensinava, eu pegava os melhores alunos e falava, cara, esse cara eu vou investir nele. E assim, coisa em curto período de tempo, tipo 1 mês, 2 meses, eu conseguia fazer com que essa pessoa, além de aluno, ela se tornasse professor. E o que eu ganhei com isso? Na verdade, o dono da escola que eu estava, ele falou, cara, eu acho que a gente consegue crescer sem ter que usar mão de obra cara. E aí foi exatamente o que a gente fez. A gente conseguiu dar emprego para as pessoas que estavam lá. Então a gente contratava esse cara que era um aluno, ele virava um professor e ele tomava conta daquele polo. E em determinado momento eu comecei a não mais dar as aulas, mas sim coordenar curso. Então eu ia lá, via como é que o professor estava funcionando, se estava tudo ok, o material, não. E a partir desse momento eu comecei a rodar de polo em polo e treinando as pessoas e replicando aquilo. Então a gente começou a ter várias aulas, vários polos com o próprio pessoal que dava o treinamento. A gente tinha, além de treinar as pessoas, a gente acabava empregando
os melhores alunos lá. E isso deu tão certo que o dono da escola me chamou e falou, cara, você precisa ficar mais perto da escola, você precisa ser um sócio meu, porque você está agora, se conseguiu implementar alguma coisa que é muito importante para a gente como empresa. E ele me ofereceu uma participação nos cursos. Então aí o que começou a acontecer? Para cada polo que eu abria, eu ganhava uma participação nos lucros que tinha daquela escola. E eu comecei a ver, cara, que era uma forma com que eu atuava, com que eu gostava, que eu treinava, eu continuava treinando os melhores alunos ali, eu continuava dando algumas aulas, mas eu continuava conseguindo fazer crescer o negócio, financeiramente também eu estava me dando super bem, e foi um negócio que foi o meu começo. Aí eu já tinha 16 anos mais ou menos, e eu comecei a me dar muito bem com esse modelo. Em um dado momento, essa escola ela foi vendida para uma grande franquia, e acabou que o modus operandi que eu utilizava para essa franquia, que era uma empresa que tinha, vou chutar aí, tipo 400 escolas de informática no Brasil, e a gente tinha 20, 30, esse modelo não servia para eles, dentro do modelo deles, mas eu acreditava muito na ideia. E eu acabei começando um negócio meu, eu falei, cara, eu vou fazer a mesma coisa, só que em menor escala. E a minha mãe tinha uma escola de pintura, uma loja de armarinho, numa rua lá perto da minha casa. Então era uma portinha de aço. Eu falei, cara, o único lugar que eu tenho para começar esse negócio aqui agora é aqui. Então eu tinha um dinheiro guardado para comprar alguns computadores. Minha mãe ajudou com os computadores lá. E eu montei uma escolinha com 3 computadores no fundo da escola dela. E aí, cara, eu tinha um dinheiro guardado para poder comprar um computador. Minha mãe ajudou comprando outros lá, e eu lembro que começamos com 3 computadores. E o mais divertido é que era assim, eu saí de uma estrutura que eu tinha ali, 150 computadores, administrando 20 pessoas para poder no dia a dia, etc. E voltei para uma porta de aço, onde eu estava sozinho, tendo que buscar aluno, começar tudo de novo. Mas eu acho que isso tudo é o que me move até hoje, né? E acho que é o que move a maioria dos empreendedores, que é começar um negócio pequeno, mas pensar que você pode chegar num negócio grande lá. E isso foi o que me motivou. Bom, eu comecei a dar aula para o pessoal do lugar ali, da região, e crescendo. E teve uma passagem antes, que eu até não contei para vocês, mas eu vou voltar para explicar um negócio muito importante. Em um desses polos que a gente tinha de tecnologia, a gente acabou criando um polo dentro de uma empresa, de uma indústria que existia na minha cidade, que é Guarulhos, e essa empresa, cara, a gente começou a treinar as pessoas em microinformática, que na época era um negócio que estava surgindo, né? Então tinha muito mainframe. Uma das pessoas que moravam ali na minha rua soube que eu estava ali dentro, que eu trabalhava com isso, falou para mim, cara, eu tenho muita vontade de trabalhar nessa empresa, você não tem como ver lá se consegue uma vaga dentro dessa empresa para mim, você conhece as pessoas que estão ali dentro. E como a gente tinha ali algum tipo de relacionamento, eu tinha esse relacionamento, eu arrumei um contato para ele dentro da área de engenharia, porque ele fazia desenho técnico, mas eu lembro que esse cara da engenharia falou para mim assim, cara, eu preciso de alguém que conheça principalmente de AutoCAD. E eu virei para esse cara que tinha pedido para conseguir uma vaga lá e falei, cara, eu acho que consegui para você jogar lá dentro, para você entrar lá. Só que eles querem AutoCAD. Ele falou, conheço pouco. Eu falei, então estuda aí esse final de semana, cara, e dá um ralo que eu vou até falar que você já tem AutoCAD, tem conhecimento. E esse cara estudou tanto, cara, e ele chegou lá, ele realmente conhecia e ele entrou nessa empresa. Eu tive que voltar nesse ponto, porque esse mesmo cara, nesse momento que eu tinha escola, que eu tinha já voltei, né, comecei a construir essa escolinha, ele virou para mim e falou, cara, que tal se você desse aula dentro das empresas? Eu acho que eu posso te ajudar agora, eu acho que eu posso te levar lá pra dentro. E pra você ver como a vida é maluca, né? Tipo, as coisas, né, cara? Eu ajudei ele volta e me ajuda, e ele conversou com o gerente de informática lá, e ele falou, cara, tem um cara aqui que já até deu aula aqui dentro, no polo de informática, e hoje ele tem uma escolinha, e será que não tem como ele montar a escola aqui dentro? E eu lembro que nessa época o gerente de informática falou, cara, esse modelo que a gente tinha, a gente não faz mais, a gente já tem o conhecimento necessário, mas talvez o RH tenha algum tipo de interesse para fazer treinamento com esse cara. Que tal você falar com o RH? E esse cara conseguiu para eu fazer um bate-papo com o gerente de RH dessa empresa, e eu
Vendi a ideia para ela e falar, ó, seguinte, eu consigo ajudar na área de informática vocês aqui, dando aula para os funcionários de vocês nas coisas que eles precisam. E acabei, cara, que consegui um contratinho ali deles mandarem algumas pessoas de dentro dessa empresa para eu dar aula na minha escola, lá ali na Portinha. Era até engraçado, né? Essa empresa era uma multinacional gigantesca, com mais de 2.000 funcionários, e eles vinham lá fazer aula dentro da minha escolinha que tinha 3 computadores. Mas o que eu consegui entregar para esses caras lá dentro era uma coisa diferente que eles não tinham em escolas normais. O que esses caras faziam? Então, por exemplo, se eu ia dar aula para o pessoal da área do financeiro deles, eles traziam um problema que eles tinham. Então, na época, não era Excel ainda, era Lotus 1, 2, 3, isso fazia um certo ponto. Eles vinham com a dificuldade que eles tinham para poder controlar algumas coisas, eu controlar os números, e eu mostrava para eles como resolver aquele problema com o meu conhecimento de tecnologia. Isso começou a ganhar uma proporção que eu comecei a ajudar o pessoal do financeiro, aí eles mandavam mais gente para poder melhorar o financeiro, aí eu acabei ajudando o pessoal da RH e veio o pessoal da engenharia e eu comecei a crescer a escola ali. Então nesse mesmo lugar eu passei de 3 a 10 computadores, a gente tinha um espaço maior e eu comecei a crescer ali. No meio disso tudo, você vê como as coisas se transformam, né? Essa mesma empresa virou para mim e me deu uma oportunidade. Eu fiquei sabendo que tinha uma vaga lá para cuidar da área de tecnologia deles. E foi mais ou menos assim. Eu tinha a escola, eu estava ganhando razoavelmente bem, né, cara? Mas frente ao que eu tinha que fazer de investimento, grana para poder manter e crescer aquela escola ali, eu não estava aguentando mais. E a oportunidade era de eu trabalhar numa empresa e começar a construir. Eu nunca deixei a questão de empreender sair. Eu vou te contar um pouquinho mais pra frente por que eu acreditava nisso. Eu consegui essa entrevista, fui lá fazer uma entrevista com o supervisor da área e o cara virou pra mim e falou assim, cara, muito legal o seu conhecimento que você tem, tipo, em microinformática, você tem um conhecimento de professor, mas aqui a banda toca diferente. Aqui é uma empresa, né, cara? Aqui você não adianta só os conhecimentos de instrução, você vai ter que vivenciar a área e você não tem nenhuma experiência no seu currículo, você não tem um registro em carteira trabalhando como profissional da área de informática, você tem como instrutor. E esse cara virou pra mim e falou o seguinte, se quiser você pode fazer um teste. Você fica aqui uma semana, você vê se der tudo certo, você continua aqui, se você topar. E eu olhei aquilo e falei, cara, eu não tenho muita oportunidade assim de ficar fazendo escolhas aqui, eu topo, eu venho aqui e trabalho. Ele falou, só que é o seguinte, cara, essa primeira semana eu não vou nem conseguir te pagar. Eu não tenho como te pagar uma semana de trabalho. É uma empresa grande, você vai ter que ter seu registro, etc. Eu falei, não, cara, tudo bem, eu trabalho aqui uma semana. E aí eu lembro que nessa semana, cara, eu transferi algumas aulas que eu tinha durante a semana para um período da noite, consegui administrar, etc. E fui pra lá, comecei numa segunda-feira, 7 horas da manhã. E o meu primeiro dia lá é épico até hoje, uma das coisas que eu lembro. Eu entrei, né? Oi, tudo bem? Cumprimentei as pessoas e aí esse supervisor virou pra mim e falou, ó, cara, vou te dar aqui um chamado, antes o chamado técnico ia no papel e você vai atender esse cara aqui. Toma aí. Peguei o papel, né? O ticket tinha lá que era problema com o monitor. Eu imaginei, cara, alguma coisa simples. Assim que eu peguei esse papel, não conhecia muito bem a empresa, fui perguntando onde é que é o Alan, e ele era um diretor ali dentro. Entrei na sala dele, eu lembro como se fosse hoje a minha entrada. Eu abri a porta, bati na porta, abri a porta, entrei. Quando eu entrei, ele estava em pé, ele estava com um monitor. Na época o monitor era uma caixotona, assim, um caixotão na mão. Ele virou para mim e falou, você que é o cara da informática? Eu falei, sou sim. Ele falou, ó, então eu vou te dar um recado. Pega esse computador, porque ele na verdade nem sabia que tinha uma CPU separada do monitor. Ele falou, pega esse computador aqui, ó, e leva pro seu chefe. Ele pegou aquele monitor, cara, com tanta força, e jogou na lata do lixo, assim, ó. Blum. Eu falei, cara, primeiro dia que eu tô aqui. Se essa é a recepção, realmente o mundo profissional é diferente do negócio de treinamento. Aqui não é pra amador, não. Mas cara, eu tava acostumado a lidar com um aluno, que às vezes você tem que tentar negociar, explicar de um jeito diferente. E eu usei a minha habilidade de conversar com o aluno para conversar com um cara que estava nervoso. Então eu virei para ele e falei, opa,
Não, eu entendo, só que eu posso só tentar ajudar você e colocar ele pra funcionar. Se não der certo, tudo bem, eu vou pegar o monitor e levo lá. Então aí ele falou, não, então arruma aí, já que você tá falando que você consegue arrumar. Eu peguei o monitor do lixo, coloquei na mesa do cara, montei, conectei, liguei, puta, botei pra funcionar pro cara. E ele olhando assim meio com uma empresa alemã, o cara 2 metros de altura, olhou pra mim e falou, tá funcionando agora? Eu falei, tá funcionando aqui, ó, só entrar aqui, mostrei pra ele. E o cara... Acabou que ali eu senti que o negócio dele, ele só queria resolver o problema dele. Se resolver o problema dele, cara, ele não tava nem ligando pra que se eu ia embora, se tava nervoso, e eu consegui fazer um lance que é resolver o problema do cara. Peguei o papel, tinha que pegar a assinatura dele, peguei a assinatura dele, saí, voltei, era distante, assim, a diretoria tinha que descer os andares até o CPD, né, que chamava CPD. Desci, entrei no CPD, só que eu percebi que a hora que eu entrei por aquela porta. Bom, primeiro que CPD antigamente era um ambiente gelado, né? Um ambiente frio, ficava adicionado lá, não sei quantos graus, 12, 16 graus. A hora que eu entrei, que eu abri a porta, as pessoas começaram a olhar pra mim assim, tipo, eu acho que a notícia do monitor, e depois eu soube disso, a notícia do que tinha acontecido na sala chegou antes de mim, lá no CPD. Tipo, o cara tinha pegado o monitor, etc, etc. E aí foi tudo bem lá com o Alan, eu na minha humildade falei, cara, não, tudo bem. O cara é um pouco nervoso, eu acho que... Mas tudo bem, consegui resolver, não sei o que. Eu entreguei o chamado assinado lá pro supervisor. Eu não levei uma semana pra ser contratado. Eu acho que no segundo ou terceiro dia ele já tinha acertado, acabei trabalhando lá. Mas uma da experiência que eu levo até hoje, cara, que é que você precisa se preocupar com a solução do negócio, né? Você não precisa se preocupar mais ou menos com o momento. Então se naquele momento eu tivesse ficado puto da vida igual o cara tava, e me estressava, falar, não, também não quero isso daqui, ou esse cara é louco, eu discuti isso com ele. Cara, eu tinha tudo a perder. E eu percebi que às vezes é só você ter a paciência e você manter o foco no que você foi pra fazer é mais importante do que você estressar e vivenciar. E isso que eu falo pra uma galera aí, cara. A jornada que você tem é muito mais legal do que chegar lá. Resumo da história. Fui contratado por essa empresa. Essa empresa, eu fiquei lá. Fui contratado como CLT, eu fiquei como CLT 1 ano mais ou menos. Eu entrei lá como analista, como técnico de informática. Em 6 meses eu passei a analista de suporte. Em 1 ano eu peguei uma posição de líder do suporte técnico. Eu tinha ali umas 5, 4 pessoas que estavam abaixo de mim. Então eu falei, cara, isso daqui é muito legal, mas eu acho que eu posso mais do que isso daqui. E eu retomei a ideia de ter a minha empresa. E aí eu abri uma empresa em paralelo do que estava lá dentro de manutenção de computador. Juntei com um cara lá da minha rua, abrimos essa empresa e o que eu fiz? E, cara, uma das coisas que eu falo para as pessoas é a transparência. Eu cheguei para o meu supervisor e falei, cara, tô aqui, tô super legal, não tenho intenção nenhuma de sair daqui, mas eu tô montando um negócio. Eu tô montando uma manutenção de computador, então eu dou manutenção para as pessoas, instalo, faço meus freelancers aí. E eu abri uma empresa. Abri essa empresa e comecei no paralelo. Então eu trabalhava de dia aqui, ganhando meu dinheiro, mas isso tudo, cara, parece que é rápido, mas eu tinha aí 18, parece que demorou muito, mas eu tinha 18 anos, eu ainda era um cara jovem, 18 para 19 anos. E eu, ao mesmo tempo que eu tinha minha empresa, vivenciava os problemas lá, de cliente reclamando, ligava no telefone, na época não tinha celular, então às vezes o meu sócio me ligava e falava, Daniel, puta, aconteceu tal coisa. Eu tentava resolver remoto. Isso ficou cada vez maior, esse negócio. E aí eu cheguei nessa empresa e falei, ó, eu queria fazer um acordo com vocês porque eu queria trabalhar por hora aqui dentro. Eu queria ganhar pelo que eu trabalhasse aqui. Acho que não tinha ninguém ali dentro que fazia nesse modelo. E o meu gerente acabou topando. Falou, beleza, cara, então a gente muda o seu contrato. A gente compra horas de você, quantas horas você está disposto a fazer. E aí eu comecei, ao mesmo tempo que eu fazia minha empresa, eu vendia as horas ali dentro, então eu dividia meu turno entre vender horas, varar a noite, etc. E fiquei nesse tempo prestando serviço como PJ. Tinha o meu negócio e também eu estava ali dentro. E em um dado momento, essa empresa ela foi vendida. Cara, e aí eu me lembrei exatamente quando eu estava lá na escola, que foi... A hora que eu estava indo bem foi vendida, né? Que foi a franquia comprou. E de um dia pra noite, assim, o meu gerente chegou e falou, cara, ela foi vendida, então um outro grupo grande comprou essa empresa e a gente não sabe exatamente como é que vai ficar aqui as coisas. Então pode ser que você tenha
uma atividade aqui, pode ser que você não tenha atividade aqui, isso daí é uma coisa que não tá muito certo. Eu falei, porra, cara, de novo esse negócio, né, de interromper. E eu virei pra ele e falei, vamos fazer o seguinte, eu vou, eu me desligo, eu vou focar na minha empresa e vocês mandam o que precisar de manutenção e etc pra mim lá. Então eu saio daqui, mas você mantém aí essa manutençãozinha de computador, manda pra lá que eu faço. E ele topou também, cara. Então a minha primeira empresa, o meu maior cliente era a empresa que eu trabalhava, eu tinha outros clientes também, e foi desse jeito que eu comecei a minha empresa. Então eu tinha a empresa que eu trabalhava lá, que eu era CLT, depois eu passei para um PJ dentro dessa empresa, ao mesmo tempo que eu abri uma empresa paralelo, e essa empresa comprou a outra, e aí no meio disso tudo, cara, eu comecei a construir um negócio muito legal, comecei a prestar serviço de manutenção em algumas outras empresas. E aí com essa prestação de serviço, eu comecei a ficar conhecido dentro das empresas, porque a gente tinha uma especialidade na nossa empresa, que era a criação do site e era também cuidar de servidores, de Exchange. E com esse conhecimento a gente começou a ficar conhecido nas empresas. Mas nesse momento eu já estava independente de lá dessa empresa. Eu já prestava serviço para eles, mas eles não eram o meu único cliente. E em um dado momento, essa empresa que comprou lá já não me utilizava mais, não era mais tão importante. E eu saí, toquei a minha empresa, fiquei um tempo, e um dia, eu lembro como se fosse hoje, eu estava na minha empresa e esse gerente me ligou e falou, Daniel, cara, a gente teve um problema muito sério aqui dentro, a gente perdeu todos os servidores, os e-mails da empresa, a gente precisa da sua ajuda e você é uma pessoa importante pra gente porque a gente sabe que você tem um skill, só que a gente precisa que você veja isso agora. Desliguei o telefone, fui lá, era uma situação totalmente complicada, mas eu tinha uma experiência bem profunda sobre aquilo, consegui resolver. E esse assunto dessa solução, ele já tinha tentado, eu acho que várias pessoas já tinham tentado resolver, inclusive da própria matriz de tecnologia da empresa que tinha comprado. E quando eu consegui resolver aquilo, tipo, os caras falaram, cara, é incrível, né, o que esse cara fez aqui, eu acho que ele é muito importante para a empresa. E me fizeram, assim, uma proposta, cara, que era, tipo, irrecusável financeiramente. Mesmo eu tendo a minha empresa, tendo outros clientes, eles falaram, cara, você precisa voltar para cá e você precisa assumir essa área aqui. E eu voltei, assumi a área de administração de rede, mas não fechei a minha empresa, eu continuei com a minha empresa, voltei lá. E mesma coisa, eu trabalhava algumas horas e era bem assim, diferente, porque eu tinha um cargo de supervisor, sendo um PJ lá dentro, sendo uma pessoa jurídica, sendo uma empresa, trabalhando poucas horas, e eu fazia reunião com os CLTs, cara, como se eu fizesse parte daquilo como uma empresa. E eu lembro que um dia, eu fiquei nesse modelo aí por mais ou menos uns 8 meses, mano, e eu lembro que um dia eu subi numa reunião da diretoria para poder preparar uma apresentação, para poder explicar o que eu estava fazendo, e o presidente da empresa virou para mim e falou, Daniel, é o seguinte, cara, a gente precisa te contratar, você precisa ser CLT, e senão a gente não faz sentido ficar com você aqui. E aí o presidente me chamou lá na sala dele e falou, cara, Daniel, você precisa ser funcionário nosso, cara, você é uma pessoa importante. Mas eu falei, não, eu não quero ser, eu tenho a minha empresa, eu atendo outros clientes aqui e não interessa pra mim. Muito gente fina, inclusive depois ele acabou ficando amigo meu, etc. Entendeu aquilo também e, cara, quem tá em multinacional entender essas coisas vindo no presidente é muito difícil, né, conseguir. Mas eu tinha uma certa tendência a conseguir as coisas pela transparência, por falar realmente o que eu sentia, o momento. Eles percebiam que não tinha o que esconder. Cara, tava bem claro, o meu jogo era aquele jogo. Se a gente vai jogar, vai todo mundo ganhar, porque eu não escondia nada, não atropelava ordem de ninguém, seguia, fazia o meu plano ali. E isso foi muito saudável. Bom, nessa empresa aí, ela foi comprada, voltei, e o que aconteceu? Depois de um certo ponto que eu estava lá um tempo, e tudo isso aconteceu muito rápido, uns 6 meses que eu estava lá como supervisor, cara, ela foi vendida de novo. Parece até brincadeira. E aí ela foi vendida para uma empresa, foi vendida para Siemens, na verdade, para quem conhece, uma empresa gigantesca, que tem uma área de tecnologia gigantesca. Com essa venda, o gerente virou para mim e falou, Daniel, cara, agora a gente tá na mesma situação, cara, tinha sido vendido antes, mas vendeu agora de novo, só que agora os caras lá manjam tudo de informática, os caras
muito provavelmente a gente não vai ter como continuar aqui. E a vantagem é que era muito transparente, todas as coisas aconteciam, a gente me falava o que acontecia, então, cara, você está em risco aí de novo. Eles compraram, assumiram, então a gente fazia várias reuniões com eles dessa transição, etc. E em um determinado momento eles falaram, cara, então aqui a gente vai ter que planejar esse final aí, a gente vai seletizar umas pessoas que tem aqui, vai contratar, etc. E você, Daniel, o que você quer? Eu falei, cara, eu não quero, não vou ser CLT, eu saio daqui. E na época eles iam, cara, eu acho que iam mandar embora umas 10 pessoas, 5 pessoas da minha área ali, não lembro exatamente quantas, e eu virei pra eles e falei, é o seguinte, ó, eu vou embora, entendeu? Vocês ficam com os caras aí, o meu salário é o mais caro, eu acho que dá pra vocês manterem alguém, eu tenho outra atividade e manter eles aí. E eu falei isso pra eles, eu fui transparente, pra minha surpresa, eu tive uma sacada, eu falei, cara, esses caras manjam muito de informática, mas uma das coisas que eles não manjam aqui é da parte de chão de fábrica. Eles não sabem como funciona uma indústria. E a gente tinha gente nossa que fica na indústria. Eu virei pra ele e falei, é o seguinte, por que vocês não me contratam para prestar serviço para vocês no chão de fábrica, que é uma coisa que vocês não conhecem aqui? E foi o que aconteceu, os caras toparam, eu peguei as pessoas que cuidavam de chão de fábrica, de tecnologia, trouxe para dentro da empresa, e aí a minha empresa, que já era uma empresa de manutenção, ela virou uma empresa de alocação de funcionário. Eu trouxe essas pessoas e coloquei embaixo da minha empresa, e ali, cara, eu comecei a ter sucesso alocando pessoas. Então eu transformei uma situação que era uma situação ruim em uma situação com que eu converti e consegui ainda dar emprego para essa galera que ia acabar saindo, porque eu via um diferencial no que a gente fazia. Isso é uma das coisas muito importantes. Às vezes você não dá valor para algumas coisas simples que você faz, que faz todo sentido para quem está do outro lado. Então, se você analisa muito bem as coisas que você tem, que você faz, porque às vezes um pequeno detalhe é onde faz a diferença da sua mudança de jogo. E foi essa questão da gente conhecer a parte de chão de fábrica que mudou o nosso jogo e mudou o jogo da minha vida também. Porque a partir daquele momento eu comecei a ser uma empresa que tinha especialidade em fábrica, e a gente começou a alocar pessoas em várias montadoras multinacionais, e a gente chegou assim em ter centenas de colaboradores alocados nessas empresas. E já nesse meio tempo eu casei, tinha minha filha, minhas filhas, ainda não tinha meu filho, e eu tinha aí mais ou menos uns 24, 25 anos quando eu já tinha essa posição, escritório, tudo andando muito bem. E aí houve uma crise na área automotiva, que é onde a gente tinha maiores clientes. Essas empresas também começaram a seletizar as pessoas, as que eu tinha alocado começaram a contratar. E cara, aí foi uma situação ruim demais. A gente, de um monte de funcionário, começou a perder, e a gente viu que aquele negócio ali tinha um risco muito grande de perder as pessoas. Essa época já existia, era GVP, minha esposa e minha sócia junto comigo, a gente começou a ver que além daquilo que a gente tinha das pessoas, a gente tinha um software que a gente usava para controlar, Helpdesk, para controlar os chamados, e a gente apostou nisso. E o que acabou acontecendo? As pessoas a gente ia perdendo os contratos com os clientes e ia ficando o software que a gente tinha. E nesse momento a gente começou a pivotar, a gente começou a ver, cara, quando a gente tira as pessoas que a gente tem e coloca o software, isso faz sentido pra gente, porque a gente não tem tanto custo de mão de obra, entendeu? E ao mesmo tempo a gente consegue alavancar a empresa. A gente ia perdendo contato com a pessoa que estava alocada no cliente, e a gente trazia ela para dentro da empresa para poder aprender uma coisa nova, o software, etc. E a gente foi reaproveitando as pessoas que antes estavam numa área de infraestrutura, a gente trouxe para software e começou a mudar. Cara, e aí o resto é tudo isso que eu venho construindo aí nesses últimos 20 e poucos anos. É uma empresa de software, e a minha história começou com software, e hoje basicamente a gente tem empresas de software, a gente tem investimento em algumas empresas de software também, mas o principal da história é a capacidade de reconstruir as coisas, de você, em uma situação ruim que você passa, você conseguir aprender com aquilo e tirar o melhor disso. Então, assim, uma das coisas que eu mais indico é que a minha história, mais do que uma história de sucesso, de ter chegado onde eu cheguei, de ter empresa nos Estados Unidos, de ter coisas aqui, é que você precisa olhar e tirar o melhor de cada situação e fazer o que você gosta. Porque durante todo esse tempo, cara, eu não posso falar que eu passei um dia da minha vida fazendo uma coisa que eu não gostasse. Então, assim, todas as mudanças, todas as trocas que eu fiz, não foi uma coisa, cara, puta, que saco, vou ter que fazer isso. Não, eu tive que mudar, mas eu mudava e falava, tô fazendo um negócio legal, tô aprendendo com isso, e essa é a grande sacada, é você fazer o que você gosta,
mudando sempre, reaprendendo as coisas. Posso voltar lá nas minhas origens de treinamento e começar a ajudar as pessoas a empreender, entender o que é empreendedorismo e fazer com que essas pessoas, através da educação, consigam melhorar as suas vidas. E educação, quando a gente fala de educação, não é só a educação de fazer um curso, etc., mas é a educação comportamental, né? A questão de você, por exemplo, um empreendedor em si, ele precisa ser disciplinado, ele precisa saber a hora certa de começar as coisas, a hora de terminar, a hora de sair, de entrar em um negócio. Isso tudo é questão de educação, você se educa com isso. O meu maior objetivo hoje é ajudar as pessoas, através da minha história, a construir a história delas. Então, basicamente, essa é a minha missão agora e é isso que eu vou tentar fazer daqui em diante, através das redes sociais, das mídias. Beleza, galera? Obrigado aí. Valeu.